Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo o vídeo de domingo aqui. Vamos atualizar a rodada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou agora há pouco os jogos de domingo. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, curte o vídeo se você gosta do canal, se inscreve e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Bom, sábado tivemos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Um foi o Cruzeiro, que venceu de novo, ganhou do Santos, né, por 2-1. O Wesley, né, que o Vasco queria trazer lá do Palmeiras, foi pro Cruzeiro. A torcida era questionadíssimo lá no Cruzeiro, estava no banco, o jogador se machucou logo no início, ele entrou e deu a vitória para o Cruzeiro, fez os dois gols da vitória em cima do Santos. Fluminense e Vasco a gente viu, né, o jogo medonho do Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Vasco da Gama, mas o Fluminense e Vasco ficou no 1-1. Hoje, às 11 horas, começou com o América, que estava vencendo por 1-0, perdeu de virada para o Cuiabá, né? O América que não venceu, o único time que não somou pontos no campeonato. São 4 jogos, 4 derrotas, tinha tudo para vencer hoje, mas uma infelicidade do zagueiro ali no segundo tempo, fez um gol contra, depois teve o goleiro expulso, teve que colocar um jogador de linha no gol que não podia mais fazer substituição. Nessa falta saiu o gol da virada do Cuiabá e o América segue sem pontuar. É o único time que não pontuou na competição. O Bahia meteu 3 no Curitiba, é outro que tá mal das pernas, é o nosso próximo adversário, né? Só falta o Vasco ir lá ressuscitar mais um defunto, né? O São Paulo 2-0 em cima do Inter. Eu falei que o Inter não tá bem das pernas, né? Mesmo vencendo o último jogo, ele não tá bem, o Internacional, né? Então o São Paulo vence por 2-0, com o Dorival fazendo um trabalho de 100% lá com o São Paulo. O Inter, do questionado goleiro Kehler, a torcida do Inter quer ver o cão, mas não quer ver esse goleiro, que fizeram de tudo para forçar uma barra, para pagar milhões e trazer ele para o Vasco da Gama, né? Tá lá o questionadíssimo goleiro Kehler. E o Atlético Paranaense venceu o Urubu de virada também, 2-1, com um lance ali preocupante hoje, né? O Santos, goleiro do Flamengo, teve um choque com o Vitor Roque, né? Bateu o joelho na cabeça do Santos, que desmaiou na hora e depois saiu, foi substituído. Enfim, esse lance aí que foi preocupante, mas no mais, uma vitória do Atlético Paranaense de virada na Baixada para calar a boca do Gabigol, que andou falando bobagem, dizendo que o gramado lá não presta, né? Então tá aí o Urubu, que só venceu uma dos 4 jogos que disputou, e a torcida tá desesperada com a possibilidade do Flamengo. Só não foi para a zona de rebaixamento por causa do Goiás, né? O Goiás tomou uma sova do Palmeiras jogando em casa, 5-0, teve um jogador expulso no primeiro tempo, assim que o Palmeiras já tinha feito um gol, aí facilitou, né, a vida do Palmeiras, 5-0 em cima do Goiás. O Grêmio, né, 3-3 com o Bragantino. Eu falei que o Grêmio é outro time que não anda bem das pernas, não anda jogando um bom futebol. A torcida vaiou muito no final do jogo. O Soares fez seu primeiro gol, teve uma jogada, o primeiro gol foi de pênalti, o Soares não quis bater por causa do tanto de gol de pênalti que ele errou. Quem bateu foi o Cristaldo. E o Bragantino empatou no finalzinho, 3-3, Grêmio e Bragantino, com o Grêmio, como eu falei, muito vaiado pela sua torcida, e um futebol horroroso também. Botafogo é que tá voando no Campeonato Brasileiro, vence o Atlético Mineiro por 2-0 e ficou barato. Teve possibilidade de fazer muito mais gols, e olha que entrou com um time misto, né? O Atlético com o Paulinho, com o Hulk, Zarate e o time todo titular lá, e não conseguiu sequer fazer um gol em cima do Botafogo, e a gente se gabando de ter ganhado do Atlético Mineiro. O Atlético não tá ganhando de ninguém também. Times aí que não estão bem das pernas no Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, né? São Paulo agora com o Dorival deu até uma melhorada. O Corinthians, o Flamengo e o Vasco, embora os resultados, né? Uma vitória em cima do Atlético, um empate com o Palmeiras, perde para o Bahia e empata com o Fluminense. O que preocupa no Vasco é o futebol jogado, né? Se a gente for esquecer os resultados, se a gente for pensar no futebol, no trabalho do Barbieri, ele é horroroso.
mas a culpa é só do Barbieri? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu só atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro, que ficou com o G4 com o Botafogo 100%, 12 pontos, Palmeiras com 10 é o segundo, Cruzeiro terceiro com 9 pontos, e o Fortaleza, que joga amanhã, pode ir a 10, colar aí no Palmeiras, encara o Corinthians amanhã, lá em São Paulo, fecha o G4, né, com 7 pontos. Aí vem São Paulo, quinto, Fluminense, sexto, Grêmio, sétimo, Inter, oitavo, todos eles com 7 pontos, Bahia, nono, Atlético Paranaense, décimo, com 6 pontos, e com 5 vem 11º Vasco, 12º o Bragantino, 13º Cuiabá com 4, Santos com 4, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro com 4, né, 14º, 15º. O Flamengo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º com 3 pontos, e no Z4 vem o Corinthians com 3, o Goiás com 3, e o Curitiba com 1 e o América com 0. Se o Corinthians empatar amanhã, o Flamengo vai estar no Z4 no fim da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Né? Então tá aí a atualização dos jogos, tabela, tudo que rolou, né? Um panorama geral de tudo que rolou nessa quarta rodada. É claro que falta só o jogo de amanhã para encerrar essa quarta rodada, e vão ter jogos no meio de semana, né? Não vai esperar uma semana inteira para ter jogo. O Vasco já encara na quinta-feira o Curitiba, e no final de semana pega o Santos no Maracanã, né? Então é sacudir a poeira e ver o que dá para montar. Curitiba é o nosso próximo adversário, não venceu uma partida sequer, empatou. O único ponto que o Curitiba tem é um empate contra o São Paulo, jogando lá em Curitiba, né? O seu Barbieri tem sido muito questionado pelo futebol covarde que o Vasco vem jogando, e por algumas opções, como a de deixar o Rodrigo fora do jogo contra o Bahia, e a de deixar o Orediano de fora do jogo contra o Fluminense. O Orediano, que entrou contra o Bahia, mostrou habilidade, um jogador que o torcedor quer ver mais em campo, mas ele não colocou. Teve a entrevista pós-jogo, eu ia até trazer um vídeo mais cedo para trazer a entrevista pós-jogo, onde ele fala que foi uma opção, que precisava de jogadores altos e de velocidade, por isso deixou o Orediano de fora e optou pelo Juan Cruz e pelo Ignaldo, né? Falou que estava satisfeito com o ponto conquistado, que em cima de times, que o Vasco montou em cima de times que vão brigar por título, aquela ladainha, aquele papinho furado de sempre, de que tá bom, tá ótimo, por causa dos adversários, né? Mas eu vou repetir, eu quero aqui deixar de lado a situação dos pontos, se pontuou, se não pontuou, e falar do futebol. Eu vi um vídeo do Rica Perrone, né, detonando o futebol praticado pelo Vasco, covarde, né, um futebol que não representa um clube da grandeza ou do tamanho do Vasco, que abre mão de jogar bola depois que faz o primeiro gol, né, e muita gente, como eu falei, colocando culpa só no Maurício Barbieri, mas eu acho que a culpa tem que ser dividida. Ela não é só do Maurício Barbieri, ela também é do seu Paulo Brax, com esse planejamento de merda que ele fez para o Vasco, para o Campeonato Brasileiro, né? Agora é esperar a próxima janela para reforçar, mas trouxe muita aposta, trouxe muito jogador refúgio, esqueceu de posições aí cruciais para o time, que é um camisa 10, é um volante mais cascudo, jogando a responsabilidade em cima da molecada. Quem tem que resolver hoje é o Marlon Gomes, é o Rodrigo, é o Figueiredo, é o Peck, são as mesmas figuras de sempre, que tem que resolver no Vasco. E o Vasco, como eu falei, que tem um elenco mais jovem, o treinador mais jovem. Então a culpa não é só do Barbieri. Eu acho que ele também é culpado. As escolhas dele, as mexidas dele, o time parece que não é treinado, né? Mas faltou também peças, faltou jogadores para o time titular, faltou jogadores para reposição, e por isso a gente está passando o que a gente vem passando. O Vasco, jogando contra adversários fracos, não consegue propor o jogo, e jogando contra grandes adversários, joga igual um time de terceira divisão, um time covarde. Então tá aí uma geral do que foi essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Esperar agora o jogo contra o Curitiba. Para finalizar, eu quero falar aqui de bastidor de Vasco da Gama, né? Saiu uma lista de prováveis indicados
para serem beneméritos do Vasco, né? Benemérito, porque benemérito, título de benemérito para quê? Título de benemérito, pessoas que fizeram alguma coisa pelo Vasco da Gama. Aí, alguma coisa relevante, né, para a história do Vasco da Gama, e aí a lista ela surpreende com nomes de Adriano Mendes, ele mesmo, o cara que falou que queria o Vasco na segunda divisão, o cara que falou que queria o Cano fora do Vasco, o cara que saiu da gestão do Campelo, porque o Campelo contratou o Germancano, ele foi indicado, ou pode ser indicado para benemérito. O Alexandre Campelo, o Carlos Osório, o encantador de Nutella, parece que está nessa lista também de indicados para benemérito. O Horácio Júnior, aquele cara que encheu uma Kombi velha com os troféus do Vasco, aquele que furou fila lá em São Januário, quando estava ali a época da pandemia, desrespeitando as pessoas que estavam ali há horas esperando para o exame, né? O João Ernesto, o João Marcos Amorim, João Hamilton Mandarino, Maurício Rodrigo e o Vitor Roma, né? O cara do estelionato eleitoral, aquele que ficou dizendo que eles tinham 80 milhões para o Vasco quando entrasse e mais 150, ou completar os 150 milhões assim que assumisse o Vasco, e foi uma mentira, foi um estelionato, foi uma enganação, e todos esses caras indicados para benemérito. E qual que é a jogada dessa parada? Engraçado que o Marcelo Borges, que é o cara que deu o colégio, que construiu um colégio para as crianças no Vasco da Gama, sequer foi lembrado, né? Mas tá aí, a gente vê a politicagem podre que rola no Vasco da Gama. Por quê? Porque eles querem encher o conselho, não é porque eles querem título de benemerência, eles querem encher o conselho com a galera deles, porque aí sim, aí o Vasco está dominado de fato por eles, e aí você não vai ver investigação, você não vai ver cobrança, você não vai ver contrato sendo revelado, ou se é para ser cumprido, absolutamente nada. Vai ficar tudo em casa, tudo na mão, no colo desses canalhas que tomaram o Vasco de assalto. Mais do mesmo para quem sabe como as coisas funcionam no Clube de Regatas Vasco da Gama, infelizmente. Então tá aí, desejar para você uma semana abençoada, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.